Olá, bem-vindo à segunda parte desse estudo, né? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, né? No último vídeo nós falamos sobre a escolha dos apóstolos. Nós falamos sobre algumas passagens específicas a respeito dos apóstolos, para que a gente possa entender, a partir de agora, como foi a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, tá bom? Então vamos continuar, né, falando sobre o Espírito Santo nessa segunda parte. Nós estamos na letra B, né, na página 54, e agora nós vamos falar sobre a doação do Espírito Santo na nova aliança. Lembra que nós falamos na última aula, eu comentei que existem em Atos 3 formas de como era a doação do Espírito Santo na nova aliança, das quais 2 não existem mais hoje. Então vamos ver uma por uma, vamos analisar cada forma de como era essa doação do Espírito Santo, ação, doação, né? Chame como você achar melhor, tá? Eu escolhi a palavra doação, para que a gente possa entender o porquê hoje só existe uma forma e como eu posso ter o Espírito Santo. Como eu posso ter o Espírito Santo habitando em mim, tá bom? Então, página 54, vamos falar agora sobre a primeira forma de doação do Espírito Santo na nova aliança. Então, nós temos uma introduçãozinha aí na sua letra B, da página 54. Então, vamos começar. Bom, é diferente da maneira que acontecia na velha aliança, né? A questão da doação do Espírito Santo. O livro de Atos revela que a doação do Espírito Santo na nova aliança acontecia de 3 formas. As 2 primeiras é o cumprimento das promessas feitas aos apóstolos, e a terceira é a única forma disponível para receber o Espírito Santo e vai vigorar até a volta de Jesus. Então você pode preencher aí nessas letras vermelhas, mas só para você entender. As 2 primeiras formas que nós vamos conversar foram promessas feitas aos apóstolos, para que eles pudessem pregar e começar a espalhar a palavra de Deus. Por isso foi necessário essas 2 formas iniciais, ok? E hoje só existe uma única forma de receber o Espírito Santo. E essa única forma de eu receber o Espírito Santo vai vigorar até a volta de Jesus. Então vamos entender um por um, vamos entender como eu faço para receber o Espírito Santo e como eram as 2 primeiras, né, que hoje não existem mais. Então são as 2 primeiras que nós vamos conversar hoje. Vamos falar, no primeiro ponto, sobre no batismo com o Espírito Santo. Vamos falar então a doação do Espírito Santo. Vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. Quem foi batizado desta forma? Então, vamos conversar com calma, vamos entender os propósitos e os motivos pelos quais essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, tá bom? Inicialmente, primeiro, quem foi batizado com o Espírito Santo foram os 12 apóstolos, que eram judeus. Você pode preencher esses vermelhos, tá? Aí, os judeus, está aí na sua apostila para você preencher. Em Jerusalém, eles foram batizados em Jerusalém no Pentecostes. Você vai ler isso com mais calma em Atos 2. Nós já estudamos Atos 2, nós já fizemos perguntas sobre Atos 2, mas só para entender que em Atos 2 foi o momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Lembra aquele texto lá que nós lemos de Atos 1? Que Jesus prometeu que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, que o Espírito Santo viria com poder. Atos 2 é o momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, a gente viu lá, essas provas mostram que nem a multidão presente no dia de Pentecostes, nem os 120 que estavam reunidos com os apóstolos, lá em Atos 1,15, como já lemos esse texto, naquela assembleia de 120 pessoas, foram batizados com o Espírito Santo. Jesus prometeu esse batismo aos apóstolos e somente eles receberam essa promessa. Atos 1,5 vai dizer,
Já lemos esse texto, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, antes da ascensão de Cristo, ele falou essas palavras para os apóstolos, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. A promessa do batismo do Espírito Santo vai ser com vocês, né? O Espírito Santo vai vir. E qual era a função que o Espírito Santo ia ter na vida dos apóstolos? Nós já estudamos isso lá em João 13 a João 16, nas primeiras aulas, né? Se você quiser voltar lá para rever, está na página, só vou falar aqui a página para você rever. Nós vimos isso na página 7, né, na letra F, quando a gente estudou qual a função que o Espírito Santo ia ter na vida dos apóstolos, né? Então, essas promessas que nós vimos lá são as promessas que Jesus fez para os apóstolos. Lembra? Que o Espírito Santo iria ensiná-los todas as coisas, o Espírito Santo ajudaria eles a se lembrar de tudo que Jesus tinha ensinado, o Espírito Santo iria ajudá-los a testemunhar a respeito de Jesus, a função que o Espírito Santo ia ter na vida deles ajudaria eles a convencer o mundo do pecado, iria guiá-los a toda a verdade, iria falar tudo o que ouviu e anunciaria coisas do futuro. A gente falou isso na primeira aula, né? Nas primeiras aulas. Falamos qual era a função que o Espírito Santo ia ter na vida dos apóstolos, né? Essas promessas que Jesus fez lá em João 13 a 16, vai ser cumprido agora em Atos 2, quando os discípulos forem batizados com o Espírito Santo. Então, essa promessa, né, esse batismo com o Espírito Santo foi feito para os apóstolos. Então, nós temos aqui alguns pontos para nós conversarmos a respeito disso, tá? Você não tem nada para preencher a partir de agora, então vamos focar aqui sobre esses pontos. Letra A. Foi sobre os apóstolos que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, em Atos 2, de 1 a 4 e depois versículo 7, né, quando eles foram chamados de galileus. Então vamos lá. Atos 2, de 1 a 4, vamos ler lá com calma. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estava reunido no mesmo lugar? Os apóstolos. Tá? Ele está falando sobre os apóstolos. Né? A promessa deveria ser para eles e acontecer com eles. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, ali naquele momento, eles foram batizados com o Espírito Santo, passaram a falar outras línguas, línguas estrangeiras, né, de acordo com, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem, e ele fala, ó, foram distribuídas entre eles línguas como parecido, algo como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Então, eles foram batizados com o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, esse foi o momento em que eles foram batizados, em que a promessa que Jesus fez para ele, que eles seriam revestidos de poder, aconteceu. Em Atos 2,7 vai dizer assim, ó, o povo começou a ouvir eles falarem em outras línguas e falaram assim, ó, as pessoas estavam ali, estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, oxe, mas são galileus, como é que eles estão falando na nossa própria língua? É muito estranho, né? Então, esse foi o questionamento das pessoas que estavam ali ouvindo os apóstolos falando em outras línguas. Letra B. Foi para os apóstolos que os judeus perguntaram sobre a sua situação, né? Então, Pedro se levanta, prega, depois que eles receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, Pedro se levanta, prega, eles ficam comovidos, preocupados, porque Pedro falou, vocês mataram, vocês crucificaram Jesus e Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o ressuscitou, e no versículo 37 eles ouviram essa mensagem, essa pregação de Pedro,
ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então essa pergunta foi direcionada para os apóstolos, porque eram eles que estavam falando em outras línguas, porque eram eles que foram batizados com o Espírito Santo. Ok? Letra C. Foram os apóstolos que ensinaram os novos convertidos. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles eram ensinados pelos apóstolos. E os apóstolos ensinavam o quê? Aquilo que eles aprenderam de Cristo. E agora, revestidos com o poder do Espírito Santo, revestidos, sendo batizados com o Espírito Santo, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Lembra? Lá na página 7, a função que o Espírito Santo ia ter na vida dos apóstolos já estava ali, começando. Então, eles eram instruídos, guiados pelo Espírito Santo. A gente viu lá na página 7, né? Deixa eu só abrir aqui. Aqui, página 7. Então, o Espírito Santo estava ajudando eles a testemunhar a respeito de Jesus. Essa foi a função que o Espírito Santo estava dando na vida dos apóstolos quando eles foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava guiando eles à verdade, a pregar a verdade, a falar a verdade, a mostrar, a pregar a doutrina dos apóstolos. Então, essa foi a função que o Espírito Santo estava tendo na vida destes homens. Então, como a gente está falando, para os apóstolos. Os apóstolos estavam fazendo isso, porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Letra D. Foram os apóstolos que faziam milagres após o batismo. Atos 2,43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Você não vai ver outras pessoas aqui no início da igreja realizando milagres. Atos 5,12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, os milagres inicialmente eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Ninguém realizava milagres até aquele momento. Somente os apóstolos, porque eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo. E Jesus já disse todas estas coisas que eles iriam fazer. Então, eles estavam fazendo coisas concedidos pelo Espírito Santo. Ok? Então, eles estavam realizando milagres. Eles é quem realizavam os milagres através de suas mãos. Letra E, foram os apóstolos que falaram novas línguas conforme as nações presentes. Então, quando eles receberam, eles foram batizados com o Espírito Santo, lá em Atos 2, nós já lemos, eles passaram a falar, não falaram línguas estranhas. Não falavam línguas que não eram entendíveis. Eles falaram línguas que as nações que estavam ali representadas em Atos 2 entendiam. Atos 2, versículo 6 vai dizer assim, assim, porque se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, porque foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 11 do capítulo 2 vai dizer assim, tanto os judeus como prosélitos são pessoas convertidas ao judaísmo, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, diziam, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Se fosse algo que não fosse entendido, se fosse algo que eles não entendessem, como é que eles iriam saber que eles estavam falando sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas?
Então, inicialmente, depois que eles foram revestidos de poder, foram batizados com o Espírito Santo, os apóstolos passaram a falar outras línguas com o auxílio do Espírito Santo. Como funcionava isso? Eles não precisavam estudar. Hoje não é possível a gente falar em outras, ter esse dom de línguas, de eu falar outras línguas assim, ó, do nada. Do nada aqui estou falando inglês, estou falando alemão. Eu não posso, porque isso foi prometido aos apóstolos para aquela finalidade, para que eles pudessem pregar o evangelho para todas as nações. Se hoje eu quero estudar uma outra língua, eu preciso ficar na frente de um livro, conversar com um professor durante anos para aprender uma língua nova. E ali não. Por causa da ação que o Espírito Santo teve na vida dos apóstolos, do nada não, pelo poder de Deus, por meio do Espírito, eles passaram a falar línguas que eles nunca estudaram. E através disso eles estavam pregando. E as pessoas que estavam ali em Atos 2, as nações representadas, entendiam. Opa, estou ouvindo aqui a minha língua. Estão falando sobre as maravilhas de Deus. Como eles conseguem fazer isso? Então eles falaram sobre as maravilhas de Deus, pregando a palavra de Deus em várias línguas. Ok? Então, a gente acabou de ver a promessa que Deus fez, que Jesus Cristo fez para os apóstolos, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, as promessas que Deus faz, que Jesus faz, são cumpridas. Então, mais uma promessa que foi cumprida na vida deles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Bom, entretanto, muitas pessoas podem nos questionar, pessoas podem perguntar, mas e Cornélio? Cornélio também foi batizado com o Espírito Santo. Então, quer dizer, eu também posso ser batizado com o Espírito Santo? Qualquer pessoa hoje pode ser batizado com o Espírito Santo? Não. Não pode. Por quê? Porque primeiro nós temos que entender por que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Qual foi o motivo de um gentio ser batizado com o Espírito Santo? Espera aí, a promessa não foi para os apóstolos? Não foram os apóstolos que tinham que ser batizados com o Espírito Santo? Por que nós chegamos em Atos 10, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo? Espera aí. Então tem alguma coisa errada. Existem contradições? Não existem contradições. Existem motivos e propósitos para que Cornélio e o pessoal de sua casa tenham sido batizados com o Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui analisando as Escrituras. Vamos entender por que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Porque quando nós entendermos, aí nós vamos entender que parou ali em Cornélio. Isso não seguiu à frente. O batismo com o Espírito Santo não seguiu adiante de Cornélio. E várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. É preciso entender isso, para que não haja confusão e uma falta de entendimento a respeito do Espírito Santo. A promessa feita aos apóstolos foi cumprida, mas agora nós vamos entender por que um gentil, por que um centurião, por que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. A história de Cornélio está registrada em Atos 10. Em Atos 11, você vai ver Pedro, que foi até a casa de Cornélio, se explicando por que ele batizou um gentil. Mas para começarmos, eu quero, antes de nós entrarmos nos pontos a respeito de Cornélio, você vai ter aí na sua página 55, a gente vai ter 3 pontos para entendermos o porquê, o propósito de Cornélio ter sido batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero focar no texto de Mateus 16, sobre uma promessa, sobre um fato que Jesus deu uma ordem para Pedro, uma promessa que ele deveria cumprir. Tá bom? Então vamos começar com esta introdução. Aqui em Atos 10, é para convencer Pedro e os demais judeus que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a salvação é também para os gentios. Por isso,
Deus vai primeiro trabalhar na mente e no coração de Pedro através de uma visão, para convencê-lo a entrar na casa de um gentil e pregar o evangelho para ele e toda a sua família. O motivo pelo qual Cornélio é batizado com o Espírito Santo era simplesmente para convencer Pedro de que os judeus também eram coparticipantes das mesmas promessas que os judeus. Lembra da terceira promessa feita ao patriarca Abraão? Que todas as nações do mundo seriam abençoadas? Os judeus não estavam entendendo isso. E depois de alguns anos, porque em Atos 10 passa-se alguns anos após Atos 2, só judeus fazem parte da igreja. Os gentios ainda não foram acrescentados à igreja. E Deus vai precisar usar Pedro, usá-lo. Inicialmente, você vai ver que ele teve uma visão para tentar convencer Pedro, para tentar fazer ele entender que os gentios também são coparticipantes das mesmas promessas em Cristo Jesus. Mas para que a gente possa entender Atos 10, eu convido você então a acompanhar comigo aqui, Mateus 16, versículos 13 a 19, para que você possa entender por que Pedro foi o escolhido para ir à casa de Cornélio para pregar a este homem. Vamos lá. Mateus 16, 13 a 19, diz assim: Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. Olha só. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei, ele está falando para Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bom, esse texto de Mateus 16 é um texto importante para entendermos qual era a responsabilidade, a função que Pedro teria no início da igreja. Pedro, primeiramente, a lei vai dizer, também eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Bom, a gente já viu em Efésios que a pedra angular é Cristo. Então, Cristo aqui está falando sobre ele mesmo, sobre esta pedra, Jesus. Jesus edificaria a igreja. Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele morreu na cruz para que a igreja fosse edificada, e ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele dá uma função para Pedro, uma responsabilidade para Pedro, do que Pedro deveria fazer. Ele fala, eu lhe darei. O que Jesus vai dar para ele? As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Pedro tinha a responsabilidade de abrir a porta do reino para que as pessoas pudessem entrar. Lembra em Atos 2? Quem se levantou para pregar depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo? Quem se levantou para pregar a toda a multidão? Foi Pedro, porque era a responsabilidade dele. Ele tinha que pregar, porque ele tinha as chaves do reino dos céus. Chaves no sentido espiritual. Ele tinha as chaves do reino dos céus, ele tinha que pregar para o povo. E quando ele pregou, quase 3.000 foram batizados. Então ele abriu a porta para os judeus entrarem no reino dos céus, para que eles pudessem fazer parte da igreja. Então ele abriu a porta para os judeus. E aqui em Atos 10 não é diferente. Pedro tinha a responsabilidade também de abrir a porta do reino dos céus para os gentios. Por isso ele foi designado, ele foi escolhido por Deus, ele que teve a visão, lá em Atos 9 e Atos 10, essas visões que Deus deu para Pedro, para convencê-lo de que Deus não faz acepção e de que os gentios também são coparticipantes das mesmas promessas, para mostrar para Pedro que ele também deveria abrir a porta do reino
para que os gentios pudessem entrar. Então essa era a responsabilidade de Pedro. Ele começou lá em Atos 2 e agora vem em Atos 10 abrir a porta do reino para os gentios. Entendendo então um pouco esse versículo de Mateus 16, vamos ver os propósitos pelos quais Cornélio foi batizado com o Espírito Santo naquele momento. Letra A. Para quem Pedro abriu, eu já falei um pouco disso, mas vamos repetir para nós entendermos. Para quem Pedro abriu primeiro as portas do reino dos céus em Jerusalém? Pode preencher aí na sua apostila. Primeiro para os judeus, então ele tinha as chaves do reino. Ele abriu primeiramente para os judeus, em Atos 2,5 diz, estando morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Né? E depois vai mostrar a pregação que Pedro vai fazer para esse povo, e depois nós vamos ver a conversão de quase 3.000 pessoas, 3.000 almas. Então, Pedro abriu a porta do reino inicialmente para os judeus. Letra B, pode preencher aí. Para quem Pedro abriu novamente as portas do reino dos céus em Cesareia? Foi para os gentios. Então, a mesma coisa que ele fez em Atos 2, ele vai ter que fazer em Atos 10, porque era a responsabilidade dele, portando as chaves do reino de forma espiritual, abrir a porta, pregar para esses homens, para que eles pudessem se arrepender. Então, depois foi para os gentios. Atos 10:1, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Então, Cornélio vai ser o gentio batizado por Pedro, para que os gentios possam fazer parte do reino dos céus. Atos 10, 27 e 28, falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então, o que está acontecendo aqui? Pedro, quando chegou lá, depois que ele recebeu as visões, depois que ele foi instruído por Deus ir até Cornélio, a primeira coisa que ele fala para o Cornélio é que os gentios e os judeus não se davam bem. Os judeus consideravam os gentios imundos, impuros. Para um judeu entrar na casa de um gentil era algo que não se fazia. O fato de Pedro entrar na casa de um gentil, que era Cornélio, era algo considerado impuro ou imundo para judeus. Por isso, como quando você for ler Atos 11, Pedro vai ter que se explicar, porque era proibido eles terem essa mistura entre raças. Os judeus não se misturavam. Então, o fato de Pedro estar na casa de Cornélio era algo muito difícil para Pedro. Foi uma situação difícil para Pedro, ele entrar na casa de um gentil, mas ele foi instruído por Deus para entrar lá. E aí a gente entra no ponto C. Qual é a conclusão que os apóstolos e a igreja chegaram sobre o que ocorreu na casa do gentil Cornélio? Então, Pedro, depois que houve o batismo, ele batizou Cornélio e a sua casa. Quando ele voltou junto para os apóstolos, para junto dos irmãos e a igreja, ele teve que se explicar. Porque os apóstolos e os irmãos questionaram ele. Opa, o que você estava fazendo na casa de um gentil? Você é louco? Não é proibido? Eles não são imundos? Eles não são impuros? E Pedro, ao explicar, os apóstolos e a igreja chegaram a uma conclusão. A conclusão que eles chegaram é que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos os gentios e judeus. Então, essa frase aí você tem que preencher. Que Deus não faz acepção de pessoas, a salvação é para judeus e gentios. Por quê? Conforme Atos 10, nós já lemos, 27 e 28, os judeus não se davam com os gentios, nem entravam em suas casas.
Mas em Atos 11, Pedro vai se explicar. E qual é a conclusão? Que depois que ele se explica, dizendo que tudo foi de acordo com a vontade do Senhor, né, conforme você vai lendo, Pedro vai falar, enquanto eu estava lá pregando, o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo baixou sobre eles, eles foram revestidos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E a conclusão que os apóstolos e a igreja tiveram em Atos 11, depois da explicação de Pedro, foi, quando os demais ouviram isso, ouviram esse relato de Pedro, quando ele esteve na casa de Cornélio, eles se acalmaram. Porque eles estavam preocupados e também eu acho que eles deveriam estar chateados com Pedro, falar, mas a gente não entra na casa dos gentios, eles são impuros, eles são imundos. Diante do relato de Pedro, e entendendo que isso foi uma ação de Deus, eles se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, o fato de Cornélio ter sido batizado com o Espírito Santo foi simplesmente para convencer Pedro. Porque em Atos 2 até Atos 10 passou-se alguns anos e os judeus e os gentios não estavam sendo acrescentados à igreja. E Deus teve que intervir. Esses são os únicos relatos que você vai encontrar em Atos, na Nova Aliança, onde você vai ver o batismo com o Espírito Santo. Não é o fato de Cornélio ter sido batizado com o Espírito Santo que significa que qualquer um de nós pode ser batizado com o Espírito Santo. A gente acabou de ver que existia um propósito pelo qual Cornélio tenha sido batizado com o Espírito Santo. Porque se você vai ler a história, Pedro chega e começa a pregar, Deus tem que intervir. Mostrar para Pedro que os judeus também são participantes das mesmas promessas e na hora que Pedro está falando, o Espírito Santo cai sobre eles. E eles são batizados com o Espírito Santo. Lá vai dizer assim, versículo 44 do capítulo 10. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, Pedro estava pregando. Lá vai dizer, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que sejam batizados? E receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então, eu acabei de ler aqui o finalzinho da história, para você entender que Pedro estava pregando, e Deus teve que mostrar para Pedro, olha, eles também são coparticipantes. E no momento que Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E não há línguas, em algumas versões, algumas pessoas acreditam que aqueles estavam falando línguas estranhas. Não estão, porque no 45 diz, os judeus convertidos, haviam homens que foram com Pedro, testemunhas que foram com eles. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A minha questão é, como esses judeus que vieram com Pedro sabiam que eles estavam exaltando a Deus? Se eles estivessem falando línguas estranhas, eles não iriam saber. Eles iriam falar, eles estão falando em línguas estranhas. Mas os judeus falam aqui, né? Há um relato aqui em Atos que eles estavam falando em línguas exaltando a Deus. Então ele está falando outras línguas, né? Como os apóstolos falaram lá em Atos 2. Então, isso aconteceu para que Pedro se convencesse de que os judeus também fazem parte das promessas de Deus. Isso aconteceu para convencer Pedro de que Deus não faz mais acepção de pessoas, de que a salvação é para todos.
Então, o motivo, a gente está aqui explanando e tentando entender o propósito pelo qual o pessoal da casa de Cornélio, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, por quê? Isso aconteceu para que Pedro pudesse entender que essas promessas são agora para todos. E ele vai depois e faz o quê? Batiza eles em nome de Jesus. E Pedro abriu a porta do reino dos céus, agora para os gentios. Então, esse foi o primeiro ponto que nós estamos falando. Lembra que são 3. Né? O primeiro que nós falamos é o batismo com o Espírito Santo. Promessa feita aos apóstolos, somente eles foram batizados com o Espírito Santo. Cornélio é uma história à parte, que o propósito da conversão, o propósito do batismo com o Espírito Santo em Cornélio era para convencer Pedro e os judeus que estavam com ele de que eles também eram coparticipantes. Porque senão não ia acontecer. Se Deus não intervisse, os gentios nunca iam entrar na igreja. Porque já se passou anos, desde Atos 2 a Atos 10, e não tinha judeus na igreja, não tinha gentios na igreja. Então, Deus teve que intervir, Deus teve que mostrar para Pedro, através de uma visão, para convencê-lo. Chegou na casa de Cornélio, ele começou a pregar, começou a falar, Deus teve que intervir, fazer eles serem batizados com o Espírito Santo, para convencer Pedro de que eles deveriam ser batizados. Então, foi por esse motivo que eles foram batizados com o Espírito Santo. Tá? Então, somente esse caso. Tá? Então, espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro na sua ideia a respeito desse primeiro ponto que nós falamos. Tá? Vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como era a segunda forma, como era a segunda forma de doação do Espírito Santo na Nova Aliança. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito do assunto, então pode mandar, vamos conversar mais sobre o assunto, tá bom? Então, até o próximo vídeo.